Eu nasci 15 de janeiro de 1921, em Cristina, no sul de Minas Gerais. Meu pai chamava-se Arthur de Castro Rodrigues e minha mãe Isabel Garcia de Castro Rodrigues. 4 irmãs, Edith, Zezé, Lourdinha e Terezinha, que estão vivas só a Terezinha. Uma delas foi freira da Ordem da Providência, mas já faleceu. E as outras também já faleceram, só a Terezinha que está viva. Meu pai é lá do Vale do Paraíba, é de Lorena, é uma família antiga, família dos Rodrigues Alves, dos Castro de Lorena, e dos Adolfo de Azevedo, lá de Lorena. E minha mãe é mineira, é da mesma cidade que eu nasci, é de Cristina. De Castro Rodrigues, o que você tem a dizer sobre sua carreira profissional e artística? Meu amigo, Ademar, eu não tenho muito o que falar a respeito da minha carreira artística e profissional. Eu exerço a advocacia há quase 30 anos e estou deixando porque a idade não me permite mais estar indo a fórum, essas coisas. Agora, com relação à arte, isso eu continuo. É um trabalho que eu venho fazendo desde que me conheço por gente, em virtude do relacionamento que eu tive lá, principalmente lá no Rio de Janeiro, com aqueles grandes artistas como Oswaldo Teixeira, como Leopoldo Gotuso, Armando Viana e outros artistas. Então me entusiasmei e estou fazendo, já fiz alguns trabalhos, já fiz um trabalho sobre a cidade histórica de Minas Gerais, fiz um trabalho sobre o Rio Antigo, mostrando a cidade do Rio de Janeiro com as suas coisas históricas, por sinal ainda não foi publicado esse trabalho. Fiz um trabalho sobre Itapetininga, recentemente, fiz um trabalho sobre as cidades históricas de Minas Gerais, que é o meu desiderato, porque eu sou mineiro e adoro Minas Gerais, como não podia deixar de ser. Né? Quando fez seu primeiro desenho? De pequeno gostava, acho que meus primeiros desenhos fiz quando eu estava fazendo o curso primário lá no Rio de Janeiro, quando eu era aluno das Irmãs São Vicente de Paulo, com quem, no colégio onde fiz o curso primário. Foi ali que eu comecei e fui incentivado. Então comecei a desenhar, foram os meus primeiros desenhos. E sempre voltado para essa parte histórica do Brasil, aquelas igrejas do Rio de Janeiro, a igreja, principalmente a igreja do Carmo, a antiga Catedral do Rio de Janeiro. Ainda tenho esse trabalho que eu fiz quando eu era pequeno, a igreja onde fui crismado, com a idade de 10 anos mais ou menos. Era a antiga Catedral do Rio de Janeiro. Hoje já está, parece que até está desativada. Você tem uma historinha para contar da madre que o acusou de colar o mapa do Brasil? Isso foi... Eu estava no 3º ano e eu estava fazendo o curso primário com as Irmãs São Vicente de Paulo, lá na Tijuca, perto do Alto da Boa Vista, Colégio Luísa Marilac. E a minha professora era uma francesa, Irmã Maria Luísa. Então chegou na época de exame, ela determinou que todos os alunos fizessem o mapa do Brasil. Então, distribuiu o papel e sentou na mesa lá e ficou esperando. Quando eu terminei, levei para ela, ela olhou e disse: garoto, de onde você colou isso? Eu fiquei abismado, assustado mesmo, se minha irmã não colei. Ah, não é possível?
por ter feito um mapa do Brasil tão perfeito. E fui até a minha carteira, mas não achou nada. Todos os meus colegas ficaram surpresos porque eles viram que eu não tinha colado. Mas ela não se contentou com a minha afirmativa e que não tinha colado e me deu um 0. Aí eu comecei a chorar. Um choro sentido, soluçando e tudo. E contaminei a classe toda. E toda a classe também, porque toda a classe sabia que eu não tinha colado. Aí ela ficou assim meio assustada e disse: garoto, eu vou te dar uma oportunidade. Se realmente você não colou, vá à lousa e faça um mapa do Brasil. Eu fui e fiz. Quando tracei o mapa, quando comecei a dividir, fazer mostrar os estados, ela disse: não precisa também. Aí ela pegou meu papel e disse: classe, eu cometi uma injustiça e vou reparar. Esse garoto sabe desenhar e conhece geografia. Botou um na frente e botou com louvor. E depois me fez subir na cadeira dela e disse: eu faço questão de pedir perdão a ele pela injustiça que cometi. Bom, esse episódio, isso contaminou toda a classe, né? Toda a classe ficou muito emocionada e se pôs a chorar. Esse episódio foi muito bom para mim, porque nasceu uma amizade muito sólida entre mim e a irmã Maria Luísa. A amizade que durou até uns 20 anos atrás. E sempre que eu ia ao Rio, eu ia visitá-la. Ela já estava velhinha, mas... Qual foi a primeira vez em que você apresentou um trabalho, um desenho, ou então um desenho ananquim ao público? Eu não estou lembrado, mas eu mostrei nos meus desenhos para alguns dos artistas lá do Rio, que eu fazia, mas como eu convivi com grandes artistas como Armando Viana, com o Leopoldo Gotuso, com o Oswaldo Teixeira, eu tinha um certo receio, tinha até vergonha de mostrar os meus desenhos, achava que não eram suficientemente bons para estar exibindo. Mas eu mostrei para o Leopoldo Gotuso certa vez um dos meus trabalhos sobre o Rio de Janeiro antigo. Ele me incentivou, me disse: você tem jeito, você desenha bem, pode continuar. Acho que você não deve parar, não. Você tem um traço muito firme. Depois eu mostrei também. Aí fiquei animado com aquela coisa do Leopoldo Gotuso. O elogio do Gotuso, né? O elogio do Gotuso, um dos maiores artistas do Brasil. Aliás, ele é de Pelotas, mas radicado no Rio de Janeiro, há muito tempo estudou na Europa. É um dos maiores artistas brasileiros. Aí eu mostrei também para o Oswaldo Teixeira, já animado com aquilo. O Oswaldo Teixeira me elogiou, disse: você tem um bom traço, pode continuar, deve continuar. Faça desenho, presidente, você gosta desses aspectos coloniais do Rio e das cidades históricas de Minas Gerais, faça esse trabalho. Em decorrência disso, eu me animei e fiz um trabalho sobre as cidades históricas de Minas Gerais. Desenhei as cidades de Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João del Rei, Diamantina. E, por intermédio de um amigo aqui de Itapetininga, Antônio, dono da empresa de ônibus circular daqui, ele publicou o livro. Por sinal, ficou relativamente bom e está esgotado. Posteriormente, o outro amigo, José Cássio Soares Hungria, que é presidente da Universidade de Osasco, ele se interessou pelos meus trabalhos e publicou também um trabalho que eu tinha feito sobre a cidade, sobre São Paulo.
mostrando São Paulo colonial. Mas anteriormente, antes de tudo isso aí, acho que eu estava me esquecendo, o primeiro trabalho que eu fiz foi um trabalho ecológico, uma cartilha ecológica para a criança. Eu sempre gostei muito também de ecologia. Eu sempre fui um mexedor, mexo uma opção de coisa. Então eu fiz um trabalho sobre ecologia. E era governador de São Paulo, Adhemar de Barros. E o prefeito daqui, que era o Antônio Fernando da Silva Rosa, gostou do trabalho sobre ecologia e levou para o Adhemar, e o Adhemar gostou e acabou mandando publicar. Publicou 60 mil exemplares e mandou distribuir nas escolas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. E essa foi a primeira cartilha ecológica brasileira que apareceu no Brasil. Você teve uma família bem relacionada no meio do Rio de Janeiro. O que você pode falar sobre os amigos do seu pai? E seu pai em si, assim, relativamente, bem rapidamente. Meu pai tinha cartório, mas era uma pessoa que gostava de arte, gostava de literatura, tinha bons amigos, muito relacionado. E o irmão dele, que por sinal me criou depois que ele faleceu, era João Batista de Castro Rodrigues, juiz de direito lá no Rio de Janeiro, tinha um escritório na Rua do Ouvidor, onde eu ficava lá no escritório, eu e meu primozinho ficava fazendo os meus desenhinhos. E esse intermédio desse tio, eu tive um relacionamento muito grande, porque ele era amigo daqueles grandes artistas, escritores, e foi até membro da comissão que executou os desenhos, que arranjou dinheiro para a execução do Cristo Redentor do Corcovado. Oswaldo, o desenhista que fez o Carlos Oswaldo, que desenhou o Cristo Redentor, era muito ligado à minha família, tudo. E todos esses grandes artistas, o Armando Viana, por exemplo, né? O Antônio Parreiras, que era amicíssimo do seu pai. Amicíssimo, meu pai, desse meu tio. Sei. Todos aqueles artistas lá do Rio, né? Me diga uma coisa, qual foi o primeiro contato que teve com Monteiro Lobato? Eu era pequeno. Monteiro Lobato era muito amigo do meu pai e muito amigo desse tio lá do Rio. Aliás, ele era da mesma idade do meu pai. Os dois nasceram em 1882, o doutor Zé Bento. Ele frequentava muito a casa desse tio. Era muito amigo, tudo. E sempre com aquele jeito dele falante, né? Muito abordado pelos repórteres lá do Rio, porque ele era tempo de Getúlio Vargas, tempo do Filinto Miller, que era o chefe da polícia do Distrito Federal. Aliás, não era só do Rio de Janeiro, era do Brasil inteirinho. Haja vista é que ele chegou até a ser preso. Esteve na casa de detenção em São Paulo, por causa de um artigo violento que ele escreveu contra o Getúlio, que naquele tempo, Getúlio Vargas, enfim, tinha uma certa tendência para a política nazista, como o Perón na Argentina. Então ele foi preso, teve na casa de detenção. E um episódio interessante, quando ele recebeu o alvará de soltura, ele disse, hoje eu não vou sair, por dois motivos. Primeiro, eu não vou sair, chegar em casa à noite. Segundo, que eu tenho que terminar um serviço aqui. Então, ele deixou uma carta para o Filinto Miller, dizendo, entre outras coisas assim, agradecendo o tempo que tinha ficado na casa de detenção, onde tinha convivido com muita gente boa que devia estar aqui fora. E aqui fora tem muita gente que devia estar lá dentro. Isso custou mais uma temporada na casa de detenção. E além disso, ele tinha traduzido, ele disse, ganhei um bom dinheiro porque fiz a tradução de um livro de Ernest Hemingway,
que foi o Porquinho Sinusdolo. Certo. Durante o tempo teve essa... Eu me lembro disso. Eu me lembro do livro, do nome dele com o tradutor, né? Arthur, outra coisa. E o Luiz Edmundo? Tive o privilégio de conhecer o Luiz Edmundo. A gente, embora fosse jovem, mas como eu sempre gostei de arte, tive a oportunidade. Foi um grande artista, digo um grande artista, grande escritor, que deixou uma recordação muito grande sobre o Rio Antigo, o Rio de Janeiro do tempo do tempo de Dom João VI, e uma porção de livros sobre Dom Pedro II, Dom Pedro I, sobre a Marquesa de Santos. Retratou bem o Rio de Janeiro. Me lembro bem dele. Guardei uma memória viva desse grande escritor. Ele que levou aquela cantora brasileira para dar um recital na casa dele, na Rua Uruguai. E isso levou aquela grande, que agora está me fugindo. Bidu Sayão? Ah, Bidu Sayão. E eu, embora fosse menino, mas eu sempre fui muito ligado a esses assuntos de arte. Então eu tive a oportunidade de ver a Bidu Sayão. Uma das maiores cantoras que apareceram no Brasil, que não teve uma pessoa, uma outra cantora que sucedesse essa artista com a mesma grandeza. E Parreiras, como é que o Parreiras se achou? O Parreiras era muito amigo da minha família. Ele morava em Niterói. A casa dele ainda existe até hoje e foi transformada em museu. Então eu tive a oportunidade de ver bem, de acompanhar bem os trabalhos de Parreiras. E ficava ali admirando de ver o traço firme, a beleza das cores que ele imprimia nos trabalhos que fazia. Esse foi um dos maiores pintores que apareceram no Brasil, na minha modesta opinião. Ele era de fácil acesso ou não? Não, para as pessoas amigas, ele era de fácil acesso, mas ele não gostava muito de estar conversando com pessoas de fora, não. Sei. E o Armando Viana, né? Que figura curiosa, né? Verdade, verdade. Esse foi um grande artista, um grande pintor. Eu admirava e admiro muito até hoje. Deixou muitos trabalhos do Rio de Janeiro. E é considerado um dos mais consagrados artistas brasileiros. Eu não tenho morado no Vale do Paraíba, porque eu morei no Rio de Janeiro até meus 20 anos. Mas eu frequentava sempre no Vale do Paraíba porque tinha muitos parentes, principalmente em Guaratinguetá, muitos primos, que o meu pai é da família, ele é uma família antiga lá do Vale do Paraíba, família dos Rodrigues Alves, e também da família dos Castro Lima de Lorena. Daí o nome dele, Castro Rodrigues, ele tirou o Alves. Me diga uma coisa, você tem um parente que foi presidente da República. Como é que chama o parente? Francisco de Paula Rodrigues Alves. Foi presidente, foi meu tio-avô. Eram 13 irmãos. Ele era, parece que, o quarto. O mais velho dos irmãos era o Antônio Rodrigues Alves, cujo retrato eu mantenho aqui na minha parede, porque meu pai falava muito bem dele. Esse é que geria as finanças da família, porque eram 13 irmãos. E o Francisco de Paula Rodrigues Alves era o quarto irmão, que foi presidente da República. Certo. Tem alguma curiosidade sobre ele? Quando ele deixou a presidência da República, em novembro de 1906, ele estava desprevenido financeiramente. Então ele mandou um cartão para o meu pai, para o meu avô, dizendo mais ou menos assim: prezado Mano Antônio, achando-me desprevenido, peço a você emprestado tanto para Sem importância mesmo. Sem conto de réis, né? Eu não me lembro, para fazer a mudança da Rua Marquês de Abrantes
do Catete para a Rua Marquês Abrantes, que era onde ele morava. E, por sinal, não era muito longe do Catete. Imagina, um presidente da República não tinha dinheiro para fazer mudanças. Um fato pitoresco da época, né? Os tempos mudaram muito. E que serve de modelo para essa verdade, serve de classe modelo política aqui, desavisada do Brasil, né? É verdade. Qual é aquela história da ponte lá em Lorena? A família de meu pai, que era os Castro Lima de Lorena, família do Cone Moreira Lima, que fez, entre outras coisas, além da ponte, fez a Catedral de Lorena, que por sinal a Catedral de Lorena é muito bonita, é uma réplica da igreja de Santa Cecília em São Paulo. Ele contratou o Benedito Calixto? Que fez o Palácio da Justiça em São Paulo. Ramos Azevedo. O Ramos de Azevedo, para construir a igreja de Santa Cecília. E a igreja de Santa Cecília foi construída, praticamente é uma réplica da igreja. A igreja de Lorena, a Catedral, é uma réplica da igreja de Santa Cecília em São Paulo, que por sinal também foi feita pelo Ramos de Azevedo, que deixou muita coisa em São Paulo, o Palácio da Justiça, né? E outras coisas. Mas quem é que pagou a ponte? Foi esse tio do meu pai que pagou, acabou pagando. Aquela Catedral de Lorena foi construída às custas dele, porque o povo de Lorena era uma cidade de muita tradição por causa do Império, que ali teve vários figurões do Império, né? Certo. Mas era uma cidade pequena e, além do mais, o café já estava em uma certa decadência, né? Então ele construiu a Catedral de Lorena. Ele era muito religioso, fez uma réplica da igreja de Santa Cecília e levou o Benedito Calixto para pintar essa igreja, que por sinal é muito bonita. Aí, com relação a essa igreja, na altura de 1930 e pouco, eu tive uma tia, irmã do meu pai, que ela era de uma irmandade. Naquele tempo usava-se muito fazer as festas. Na Festa Nacional da Piedade era a festeira principal, que é a padroeira de Lorena. E a Catedral de Lorena estava com uma porta muito feia, muito estragada, e ela me encarregou de desenhar a porta. Eu desenhei, mas enjoei de desenhar aquela porta, porque ela não achava. Acho que eu fiz umas 15 vezes portas. Aí ela mandou fazer no Liceu de Artes e Ofício. Fiz uma porta estilo clássico, tudo, e está lá. A porta ainda está lá até hoje, desenhada por mim. Do seu relacionamento com Oswaldo Teixeira? Esse grande artista, que foi Oswaldo Teixeira. Um dos maiores artistas, não só do Rio de Janeiro, do Brasil. Embora não seja muito reconhecido atualmente com esse advento de arte moderna, os artistas clássicos, os impressionistas, estão sendo praticamente relegados. Mas eu tive uma grande vivência com o Oswaldo Teixeira. Com a família, não? Com a família do Oswaldo Teixeira, que, na minha modesta opinião, é um dos maiores artistas brasileiros. A obra dele é inigualável. Me diga uma coisa, Oswaldo Teixeira foi diretor do Museu Nacional? O Oswaldo Teixeira foi diretor. Quando ele foi diretor, por sinal foi diretor há muito tempo, por sinal foi Getúlio Vargas que o nomeou como diretor do Museu Nacional. E ele deu uma força ao Museu Nacional, porque ele pegou o trabalho desses grandes artistas brasileiros e levou para lá. Não omitiu nenhum deles. Se o Museu Nacional do Rio de Janeiro tem um acervo apreciável com relação a esses grandes artistas, Parreiras, Armando Viana, Leopoldo Motuzzo, Oswaldo Teixeira, e artistas de São Paulo também, o Benedito Calixto.
graças a esse homem. Você teve em seu poder muitas obras de arte. Certo. Parte foi herança da família, do pai.